Olá, estamos aqui com mais um Pod Integrativo e hoje o assunto é sobre fibromialgia. Olá, meus queridos ouvintes, né? E vocês que estão assistindo aí pelo YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui com a gente a doutora Juliana Sudário, né? A Juliana, ela é especialista em saúde mental, trabalha com dor crônica, né, Ju? E ela também é portadora de fibromialgia, então é uma pessoa que tem bastante conteúdo, ela ajuda muitas pessoas também com fibromialgia, e a gente trouxe ela aqui para ensinar um pouquinho pra gente e contar um pouquinho da sua história também, né, Ju? Sobre essa doença também que afeta tantas pessoas, né? E aí, como é que você descobriu que você tinha fibromialgia? Primeiramente, obrigada pela oportunidade, Sá, Thaís, Mari. Bom, há uns 3 anos, mais ou menos, a minha história começa antes disso, né? Mas, resumindo, há uns 3 anos eu comecei a sentir dores no meu ombro esquerdo. E eu achava que era só uma dor muscular, nada demais, então me entupia de anti-inflamatório, né? E nada aliviava. E essa dor passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, bem no início da pandemia. E eu lembro que depois que ela saiu do lado esquerdo, ela começou a ir para o lado direito. E depois que ela foi para o lado direito, ela começou a subir pelo pescoço. Depois que ela começou a subir pelo pescoço, ela ia para a cabeça e parecia que ela ia explodir. Então, ela travava a minha mandíbula e o meu ombro era travado. E eu comecei a ter dificuldade até para falar, porque quando eu entrava na crise, eu não conseguia movimentar a minha mandíbula. Foi aí que eu comecei a procurar alguns médicos e o que eu escutava era: isso é emocional. E depois que ela já tinha chegado na cabeça, eu depois comecei a sentir na coluna. E depois que eu comecei a sentir na coluna, eu senti na coxa, no pé. E quando eu fui ver, eu estava paralisada na cama, sentindo dor o dia inteiro, em todas as partes dele, aonde eu não sabia nem mais identificar aonde era uma parte, aonde era outra, era em tudo. E foi aí que eu fui no médico e ele falou: olha, você tem mais de 20 pontos dolorosos, então a gente pode aí te caracterizar como uma paciente fibromiálgica. E aí foi o outro desafio, né? Aceitar o diagnóstico e aceitar que eu estaria fadada a sentir dor para o resto da minha vida. Então, eu fiquei mais ansiosa, eu fiquei com mais dor, eu fiquei completamente perdida nesse processo. Então, eu não dormia, eu cochilava 30 minutos por noite, e isso aconteceu por 1 mês. Eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia comer sozinha, quando eu comia, né? Porque eu passava o dia inteiro sem sentir fome. E aquilo também me gerou muitas crises de pânico. Porque quando eu olhava, eu sempre fui uma pessoa muito enérgica, muito... E eu estava completamente dependente do outro. E aí eu olhava para o meu marido e falava: minha vida acabou. Tudo meu acabou, porque eu não consigo me movimentar. Eu não tenho vontade de fazer nada, eu não consigo sair da cama e eu não consigo fazer nada. Foi aí que o meu marido ele começou a buscar ferramentas, porque eu ia no hospital fazer morfina, eu fiz morfina a primeira vez e foi maravilhoso. Funcionou, que foi uma beleza. Na segunda vez, funcionou por 30 minutos e depois já não funcionava mais. Na terceira vez, já não funcionou. E na quarta, muito menos. E aquilo começou a me dar um desespero tão grande, porque eu falei: o que vai ser de mim se nem morfina alivia essa dor? Eu tô fadada a morrer paralisada numa cama. E o que mais me assustava é: eu não vou morrer de dor. Então eu vou passar minha vida definhando. E eu me olhava no espelho, eu já estava com 45 quilos, porque eu não comia. E eu via minha vida acabando, lentamente, sem conseguir nem dormir. Foi quando... Eu lembro até hoje, foi numa terça-feira.
Eu falei, eu vou me matar, porque eu não vou viver com isso. Só que aí tinha um médico que estava marcado no dia seguinte, na quarta. Eu falei, eu vou nele e se eu conseguir pelo menos dormir, eu me mantenho aqui. Mas se eu não dormir, eu não sei se eu vou conseguir continuar. Mas isso foi uma conversa assim de horas comigo, olhando o acesso. Que meu marido, ele tinha feito acesso para mim, que ele teve que sair para trabalhar. E aí ele deixou as medicações do lado. Falou, você vai ter que fazer. Não tinha quem fizesse. E aí eu olhava pro acesso e falava, bom, eu posso me matar aqui agora e isso pode acabar. E aí, como eu sou uma pessoa espiritualizada, eu falava, putz, eu posso fazer isso, mas o que vem depois, né? Pra onde é que eu vou depois disso? Então foi um diálogo, um monólogo, na verdade, ali, eu comigo mesmo. E foi aí que eu decidi dar uma chance pro próximo médico. E eu fui nesse médico, que era um especialista em dor em São Paulo. Eu fiquei 12 horas na clínica dele. Eu passei com ele, passei com um fisiatra, passei com diversos profissionais. Cheguei em casa assim com quase R$2.000 de medicação para tomar tudo. Eram 7 medicações na primeira noite. E foi aí que eu tomei tudo direitinho e eu consegui dormir 7 horas. E aí foi quando eu acordei no dia seguinte. Eu posso tentar continuar, mas aí foi uma outra fase, né? Foi a luta. E aí quando eu acordei no dia seguinte, a minha dor de nível 10, ela tinha ido para 9,5. Eu sentia cada partezinha nela, então ela tinha ido para 9,5. Eu falei, a minha esperança era o que eu precisava para continuar. E aí foi a batalha, onde eu ficava parada e eu sentia a dor. Então eu tinha que fazer movimentos para não pensar nisso. E eu acordava às 5 horas da manhã para fazer exercício com dor. Eu ia trabalhar 8 horas da manhã com dor. Eu voltava para casa, almoçava com dor. Depois eu sentava para estudar com dor. Depois eu ia fazer bicicleta. Eu estava 24 horas em movimento para evitar a dor. E aliviava, Ju? Não aliviava a dor, mas fazia com que eu não ficasse pensando nela 24 horas. Entendi. Porque você mudava o foco. Eu mudava o foco. Mas nem as endorfinas, assim, que a prática de atividade física libera, não aliviava. Não. O que começou a aliviar foi quando eu parei de tomar. Eu tomava cannabis, né? Que foi meu marido que descobriu nesse processo. Eu tomava uma cannabis importada, que era com pouco THC, e tinha diminuído a minha ansiedade, mas não tinha aliviado a minha dor. E foi aí que eu fazendo de tudo, ainda sentindo muita dor, tomando 150 miligramas de pregabalina de manhã, 150 miligramas de pregabalina à noite, mesmo assim eu ainda sentia dor nível 8, 9. Quando eu entrei com a cannabis, né, com mais THC, eu comecei realmente a sentir na pele a diminuição da dor. E hoje Entendi. eu vivo sem dor. Eu tenho crises, né? Hoje, por exemplo, eu tô há 3 meses com uma dor na minha posterior que não cessa. Mas eu nunca mais tive aquela crise que me paralisava depois que a cannabis entrou na minha vida. Eu vejo isso na prática, assim, como o canabidiol tem melhorado a qualidade de vida, né, dos pacientes com fibromialgia, assim. Mas deixa eu só entender uma coisa, Ju. Você falou que foi na pandemia que você teve a crise, mas antes da pandemia... 2 perguntinhas. Antes da pandemia, você já tinha tido alguma crise, né? Não nesse grau, talvez. Sim. Mas você teve Covid também? Você foi infectada também? Fui. Foi exatamente 2 meses depois que eu tive Covid que essas dores começaram a aparecer. Antes eu nunca tive episódios de dor dessa maneira, né? Depois do Covid que eu passei a sentir. Então, antes não. E eu nem tenho histórico, sabe? Eu tenho histórico de depressão na família. Mas você tinha dores crônicas, no caso? Depois do Covid. Antes do Covid, não. Entendi. Antes do Covid, eu não tinha. Você não tinha nada? Nada. Né? Eu tinha, sim, uma depressão. A parte emocional, Exato. né? Você acredita que a fibromialgia seja, de fato, uma doença psicossomática? Sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Porque então, foi no seu exatamente... caso, começou com uma depressão, né? Crônica, né? Você chegou a tratar essa depressão, né? Cheguei. São coisas que eu sempre falo, né? O universo, ele te manda uma informação
você não resolve, ele te manda outra pior. Você não resolve, ele vai te mandando assim até que você paralisa, que foi o que aconteceu comigo. Então, em 2016 eu tive trombose. Logo em seguida, fiquei internada 5 dias. Logo em seguida, eu tive uma depressão com transtorno de ansiedade generalizado. Fui tratada, né, com medicações muito fortes. Tinha pensamento de morte, mas não ideação suicida. Tratei, mas eu não fazia tão profundamente a psicoterapia, que eu acho que era aí que estava o meu erro. Depois eu engordei 35 quilos, depois eu emagreci 35 quilos, e aí eu não fazia exercício físico, então eu também não me alimentava bem. Você estava se sabotando, né? Você não estava tratando a raiz, né, da sua saúde, assim, né? Continuei paralisada. Acho que a saúde a gente tem que ter um alicerce, né? Exato. Que é a atividade física, né? Bons hábitos alimentares, né? A Thaís está aí para... Aliás, Thaís, vamos lá. O que você acha, assim, que a parte da alimentação pode contribuir para pacientes que têm fibromialgia? Linda sua história, Obrigada. né? Porque é isso que eu vejo na consulta. É um pedido de socorro que não é entendido, tá? Isso eu tenho que deixar bem claro, porque é até uma dor de não mais reclamar por um parceiro, não é? Uhum. Eu falo assim que ninguém vai entender essa dor. Não. Ninguém vai entender. E conviver ela diariamente é realmente um desafio. Mas tem remissão, tem muita coisa, e a alimentação, ela é a base. Mas eu posso colocar o intestino, a permeabilidade, a toxicidade. E essa questão relacionada com a depressão já é um caso crônico até de deficiência bem caracterizado da fibromialgia, tá? Então, na medicina chinesa, que é onde eu atuo, essa doença, você já vem com sangue deficiente há muito tempo. Se eu não tenho sangue, se eu não tenho movimentação desse sangue, eu não vou com nutrientes para chegar nas minhas extremidades, que é para ser um anti-inflamatório nosso natural. Sim. Então, esse movimento de paralisar, de começar todo o corpo ficar latejando, né? Exatamente. E a atividade física também é um outro, só que a gente precisa de um conforto primeiro, né? E a alimentação, ela vem nessa questão com os alimentos inflamatórios, onde o nosso sistema não vai causar mais pedida de ajuda para o sistema imunológico, que Sim. é um caminho aí da fibromialgia. E isso é muito importante você pontuar, porque eu sempre tive uma alimentação muito infantil. Né? O meu pai tem uma alimentação muito infantil, isso não foi educado dentro do meu sistema familiar, e era besteiro o dia inteiro. Né? E aí, quando eu emagreci, eu também não fazia exercício físico. Então, alimentação ruim, sem atividade física, né? E aí veio o Covid. Nossa! Isso, esse ponto é importante, gente, porque assim, a questão a gente fala que você já estava no espectro de autoimune, Exato. Que é, no seu caso, a fibromialgia. E aí veio o gatilho do Covid e outros, que é o que você falou, já veio mostrando. É aquilo que a gente sempre conversa. Já tá dando muitos sinais. Exato. Eu não tô dormindo, eu tenho a alteração na pele, eu tenho dificuldade de emagrecer. Então, todas as emoções estão, né, não estão alinhadas. Exato. Então, tudo isso é os sinais de que já estava avisando, e a gente fala, é normal, eu consigo lidar, ou no dia a dia a gente está tão acelerado, né, como você falou, né, você é uma pessoa muito enérgica, Sim. Então, assim, eu falo, essa sua característica, eu falo assim, ela nem liga para dor, então, assim, Exato. Eu acredito que a dor que veio realmente... Foi insuportável. Eu digo, o emocional, o mental não ia me paralisar, nunca. Porque eu ia funcionar, eu já tive depressão grave, eu queria morrer. E eu funcionava, e eu trabalhava. A única coisa que realmente iria me fazer eu parar é me paralisar de dor. E eu acho que um ponto importante é isso, jogam uma questão para a parte emocional, que eu acho que tá alinhado óbvio. Com a dor mesmo, com a fibromialgia, mas tem médico que tira... E fala, vai no psiquiatra e acha que só tomar o medicamento... Porque já chegou no físico. Isso.
Entende? Já chegou no Já. físico. A gente tem que evitar chegar no físico. Isso. Mas depois que chegou no físico, já foi alterado. Já tá ali. A dor existe, gente. Isso. Ela não é coisa da nossa cabeça. Que foi isso que eles não Isso, sabiam passar. Eles não Isso. sabiam informar. Não, olha, você está sentindo agora, mas antes de você sentir, começou aqui. Não, eles não eram objetivos. Isso é coisa da sua cabeça. Exatamente. Sabe, era uma ferida. Como assim? Então, eu realmente estou louca, porque eu estou sentindo isso. Eu estou paralisada, eu não consigo falar, eu não durmo. E é coisa da minha cabeça. Então, como é que eu tiro, né? Assim, até muito pouco tempo atrás, não existia a doença fibromialgia, né? Sim. Era considerada uma coisa da cabeça da pessoa, né? Então, isso é muito, muito importante a gente falar, né? Porque, assim, é uma doença psicossomática, mas, assim, ainda tem muitos colegas que falam que os sintomas neuropsíquicos são originários da dor, mas a gente que trabalha com medicina integrativa, a gente sabe que existe uma hierarquia, né, das emoções, da mente sobre o corpo, né? A doença, ela começa num campo energético, num campo astral. Exatamente. E depois ela se manifesta na matéria, que no caso seria o corpo físico, né? É exatamente isso que eu falo para os meus pacientes. Você está coberta de razão. E aí existe alguns neurotransmissores, né, que eles fazem essa ligação, né, da matéria com o corpo astral, né? Então, assim, é uma coisa que eu vejo muito, assim, na prática, na psiquiatria, a Ju deve ver isso também, Ju, e aí você complementa com o seu conhecimento, é o tratamento, assim, primeiro, somente medicamentoso, com medicação só alopática, né, e a gente sabe que na medicina integrativa, né, até a Mari depois vai contribuir com a fisioterapia integrativa, a gente sabe que tem muitos outros recursos para se trabalhar com a fibromialgia que vão pegar esse âmbito de ligação entre o corpo físico e o mental, né? Então, na psiquiatria, né, é trabalhado mais com alguns neurotransmissores, né, tipo dopamina, noradrenalina, que são os medicamentos duais, no caso, né, a duloxetina, a pregabalina, né. Hoje, as pesquisas já têm falado bastante na questão da serotonina também. Sim. Não sei se você já ouviu falar nisso, né, Ju? Sim. A questão da serotonina, mas não a serotonina apenas do sistema nervoso central, que é produzida a nível cerebral, mas também da serotonina que é produzida no corpo, né? Que a gente, a Thaís, sabe bem disso também. Existe uma serotonina que é produzida no intestino, que tem ação periférica, né? Então, isso está sendo bastante falado. E não é prescrito também medicamentos serotoninérgicos também na prática. Sim. É muito mais dopaminérgicos e noradrenérgicos, né? Não sei se você já usou ou você costuma prescrever algum medicamento serotoninérgico, mas também a questão da suplementação, né, para ajudar o sistema, principalmente o intestino, né, a produzir serotonina também, né? Exato. Eu acho que é interessante você falar, Ju, dessa trajetória que você teve até você encontrar essa solução, porque eu acredito que muitas pessoas que têm fibromialgia, eles passam por isso, né? Sim. De você, às vezes, chegar e pensar assim, nossa, e agora? Eu não tenho quem vá me ajudar, né? Será que eu não vou encontrar esse caminho? Sim. Que é essa desesperança, né? Quando você tem você não vê uma luz no fim do túnel, você fica mais difícil ainda. Eu passei a não confiar muito nos médicos. Isso por um lado foi bom, mas por um outro foi muito ruim, né? Isso me deixou num cenário muito desconfiado. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar. Então, eu estudei sobre alimentação, eu estudei e eu comecei a buscar meios de sair do lugar que eu mesmo tinha me enfiado. Né? Então, foi aí que eu comecei a levar, eu trabalhava como médica do trabalho na época, eu comecei a levar para dentro das empresas o informativo alimentar e de exercício físico, onde eu comecei a ensiná-los também a fazer aquilo que eu estava fazendo, porque eu falei, não, eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Então, eu comecei a estudar mais essa área integrativa. E por coincidência ou não, porque a gente não acredita nisso, mas há alguns anos atrás, a Sá já tinha me falado, Ju, a área integrativa é a medicina do futuro, é exatamente isso que a gente precisa estudar, né? Mas a gente estava em fases diferentes. Como eu sempre digo, o universo vem, te coloca ali uma informação, você não ouve, se não for por bem, vai ser por mal. Então, eu tive que sentir na minha pele o que ela estava falando, para aí sim eu buscar meios de sair disso. Então, eu fui para tudo que vocês podem
podem imaginar. Até reikiana hoje eu sou, então eu faço autoaplicação de reiki em mim. Então, eu tentei descobrir outros meios naturais de eu conseguir sair do lugar que eu mesmo tinha me colocado. Então, passei a olhar mais para o espiritual, para a área mais integrativa, né? Cuidar do corpo, mente e alma. E foi aí que as coisas começaram a... E hoje, quando eu olho para minha história, gente, eu falo, aconteceu o que tinha que acontecer da maneira que aconteceu. Eu choro, eu sofro, porque eu sei o que eu passei, mas se eu olho para trás e vejo o que eu sou hoje, eu falo, ainda bem. Isso. Eu não mudaria a Juliana que eu me tornei hoje para voltar a ser aquela Juliana, mas em hipótese nenhuma, entende? Então, assim, a minha jornada foi, se eu não tenho quem faça por mim, eu mesmo vou ter que fazer. Então, eu vou ter que correr atrás e arrumar meios. E depois disso, gente, a vida começou realmente a caminhar, onde eu pude encontrar pessoas que têm a mesma visão que a minha, né? E hoje, né, a gente está com um projeto muito legal, onde a mesma visão se uniu para levar isso para as pessoas, né? Cuidar do corpo, da mente e da alma, com acolhimento, com amor. E olhar para aquele paciente de uma maneira que ninguém nunca olhou. Eu tô aqui, eu sinto que você tá sentindo também, a tua dor é minha, e a gente vai caminhar junto nessa jornada para você não passar pelo que eu passei. Então, é diferente. Quando você passa pela situação, é diferente. Você consegue levar uma visão diferente e um acolhimento diferente para esse paciente. Então, aconteceu do jeito que tinha que acontecer. Ô Mari, e agora você... Nossa, a Mari deve ter bastante experiência também, né? Com pessoas com fibromialgia também na fisioterapia integrativa, né? Conta pra gente a sua experiência que você tem, assim, com essa doença, com a fibromialgia, Mari. Bom, eu tive uma paciente com fibromialgia. E o que a fisioterapia integrativa ela traz de interessante é que ela consegue desinflamar o corpo através de alguns equipamentos. Então, muitas vezes ele consegue ser até mais rápido do que a medicação. Porque quando esse paciente ele já está muito inflamado, ele tem dificuldade de absorver essa medicação que ele toma, até a suplementação. Então, hoje a gente sabe que quando a gente toma alguma vitamina, um ferro, uma B12, só que a gente não tem ácido no estômago, a gente tem essa absorção prejudicada. Então, a fisioterapia integrativa, ela desinflama o corpo. Então, tem um que é muito legal, que é a desintoxicação iônica, né? Que a gente consegue dar uma limpada no corpo. Então, até para usar a medicina endocannabinoide, a gente precisa estar com o corpo mais desintoxicado, porque os metais pesados, eles entram nesses receptores e não deixam a gente receber a medicação. Então, quando eu trabalhei com essa paciente, fazendo os equipamentos da fisioterapia integrativa, eu tive uma melhora de 50% dos sintomas dela em 1 mês. Isso porque quando a gente trabalha com inflamação, né, quando a gente desinflama esse paciente, a gente melhora todos os sintomas dele. Então, desde sono, desde das dores mesmo, né? E eu fiquei muito contente quando essa paciente, em 1 mês, né, ela teve redução de 50% dos sintomas dela, ela estava feliz da vida, pulando aí, e eu vejo que, assim, isso foi uma ação física, né, que a gente fez com os equipamentos. Então, na fisiointegrativa, a gente tem equipamento que melhora sono, tem equipamentos que desinflamam, como o ILIB, né, como o Spa Detox. São vários equipamentos, né, se eu fosse ficar falando aqui para vocês, ia ficar meio chato, porque cada um deles, atua, eles atuam em conjunto, né? Mas o objetivo é desinflamar, fazer com que a pessoa durma melhor. E eu uso também muito terapia manual, né? A osteopatia, ela pode contribuir nesse sentido, equilibrando o sistema nervoso autônomo. Porque quando a gente tá com dor, a gente eleva muito cortisol. Sim. E a gente fica muito no sistema simpático, né? Quando a gente fica no sistema simpático por muito tempo, nosso corpo ele tende a dar uma falhada. É como se você andasse com o carro no 220 todo dia, o tempo todo. Então, a gente tem que ligar o sistema de reparação. Então, sair desse luto ou fuga. Então, quando a gente equilibra, a gente estimula o sistema nervoso, né, parasimpático, que é o da reparação, a gente entra em modo de cura. Então, é muito poderoso isso, fico até arrepiada, porque a gente precisa sair
desse estado de alerta, né? E quando a gente não atua nisso, às vezes até para fazer uma liberação para o paciente, você vai segurar, a pessoa fica brigando ali com você, ela não relaxa, né? Então, muitas vezes a gente tem que entrar com essas técnicas, são técnicas que elas ligam, né, o sistema parasimpático, então são pontos aqui que a gente usa com terapia manual, então a gente vai na cabeça em alguns pontos. Tem os olhos, né, que são o maior reflexo bradicárdico que existe. Então, você aumenta o sistema parasimpático apenas pressionando os olhos. Tem outras técnicas, mas eu vejo que a junção dessas duas contribui muito para a fibromialgia, porque ela vai atuar ali equilibrando o corpo de uma maneira manual e rápida, né? E aí, desinflamando esse corpo. Mari, você falando, tá dando muita vontade de fazer logo. Eu posso contribuir, eu já fiz. Isso que ela falou é muito característico. O paciente fibromialgico, ele não relaxa. Eu não relaxei a minha vida inteira, né? E ainda não consegui chegar nesse nível de relaxamento. A Mari é minha osteopata e eu fui lá, né, particularmente, faz uma liberação miofascial fibromiálgicos que eu nunca vi, e ela usou os equipamentos em mim. Então, assim, eu cheguei ali, um furacão, e eu saí dali um gatinho, sabe? Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, como eu tô calma. Tanto é que depois eu tive uma reunião, falei pra ela, Mari, eu voei na reunião, porque eu tava bem, né? Então, é real. Essa parte da fibromialgia, né, ela tem a ver muito com o fígado, né, que o fígado dentro da medicina chinesa tá relacionado com tensão, né, tá relacionado com tendões. Então, quando a gente consegue desintoxicar, que os aparelhos, né, fazem essa facilidade para o nosso corpo, que não está fazendo porque um fígado está sobrecarregado, então é como se você conseguisse deixar o seu fígado respirando para fazer esse relaxamento, e com as técnicas, né, eu utilizo também, é fantástico. As técnicas da Thaís também são muito legais, porque ela tem um equipamento chamado Color Gen, que trabalha com as emoções. Acho que você podia falar um pouquinho deles, o Color... por favor. Uma consulta. Sim, o Color Gen, ele é realmente algo que é de fótons, então como eu brinco que ele é um reiki eletrônico. Opa, adoro! Só que a gente pode colocar frequências que são através de uma luz de fótons que vai equilibrar aquilo que você está necessitando. Então, ele tem até um método feedback, que é onde ele captura o que você está precisando e ele manda essa luz. Então, isso dentro da consulta avança muito até para o cliente ficar à vontade para começar também a falar sobre todo o problema, porque é o que você falou. Essa questão da busca por um profissional e ele olhar com uma coisa da sua cabeça... É algo muito recorrente na consulta. E eu queria até reforçar. Eu lembro que teve um dos médicos que eu fui uns 10, mais ou menos. Como eu não conseguia me movimentar, eu não conseguia levantar o ombro. Ele sentou na minha frente e falou, olha, nunca mais você vai conseguir fazer esse movimento aqui. Quando ele falou aquilo pra mim, eu caí. Falei, meu Deus, a minha vida acabou. E isso é uma coisa, essa falta de limite. Sim. Eu consigo, gente. Eu pego pesos, assim, absurdos hoje. Mas eu senti muita raiva. Sim. Quando ele me fadou. E falou assim, não, você nunca mais vai conseguir. Como assim, nunca mais? E essa dor no ombro é de fígado. O fígado tá relacionado com a raiva, então assim, queria matar. Ou seja, o que já tava ruim piorou, né? É isso. Exatamente, né? Então, a gente liberar as toxinas facilita muito, e a gente também já conversou bastante aqui em outros podcasts, depois, não sei se você acompanhou, gente, acompanhe. Sim. Mas a gente falou já de intestino, de desintoxicação, desparasitação, é a questão de você deixar o corpo facilitado para que ele recupere, para que ele mande esses nutrientes, para que você realmente desinflame sem utilizar, porque o uso dos medicamentos, que foi até uma questão que você falou, que foi de tratamentos anteriores,
ele sobrecarrega o fígado. Sim. Então, foi para te ajudar naquele momento, naqueles sintomas, mas para o outro não olhou essas outras questões. Sim. E tem uma coisa importante, porque eu também tenho doença autoimune, não diagnosticada, mas a gente conhece, né? Uhum. Eu já sofri dores, e ele vem muito com o emocional. Sim. Então, eu falo pro meu paciente, se ele não adquirir a qualidade de vida, Não ele adianta. não tem o controle das situações. E aí vai vir a situação, e aí a dor, ela vem rasgando, eu digo. Ela vem com tudo. E é aí onde os meus pacientes, eles entram numa coisa assim, nada dá jeito. Então tem que ter muita observação, acompanhamento, para que esse processo aconteça de uma forma que a pessoa consiga manter aquele estilo de vida. Exato. Que a alimentação, os alimentos inflamatórios, vamos lá, gente, é glúten, a farinha de trigo que está em tudo, é o leite. Ele vai reagir no nosso sistema imunológico, vai aumentar as inflamações. Exato. Então, se ele não tiver equilibrado para ir mantendo esse estilo de vida, quando vem essas situações... Que foi o que aconteceu, né? Eu já vinha dessa alimentação, veio o Covid. Meu corpo não estava preparado, não estava estruturado. É importante a gente lembrar, né, que a fibromialgia, ela é uma doença etiológica, né? Então, Sim. assim, tem que olhar o todo. Acho que não tem Exatamente. profissional mais adequado para tratar do que alguém que trabalha na área integrativa, né? Exatamente. Porque se você não olhar esse todo, a pessoa ela não tem resposta, que foi o que aconteceu com você, né, Ju? Exatamente. E até para quando a gente vai buscando, né? Porque eu também tive essa busca, e na hora que a gente vai buscando, não tem informações. Não tem. E aí eu já deixando uma deixa, tem 2 livros que a gente vai colocar no Instagram, né, Mari? Que da outra vez eu indiquei, e vai sair o podcast, e aí vocês acompanham. Então, tem 2 livros, é Como Tratar Doenças Autoimunes e Doenças Autoimunes. Prevenir e reverta todo o universo de doenças inflamatórias. Esse livro é muito bom. Muito bom. Uhum. E então, esses aqui é onde eu comecei, mas a gente sabe que tem que aprofundar mais em outros estudos. Mas como a gente tem essa dificuldade, né, de achar um profissional realmente que olhe, né, e que tenha essa empatia. Exato. Hoje, por exemplo, com tudo que eu faço, eu já consegui diminuir muito as medicações alopáticas. Hoje eu tomo 50 miligramas de manhã e 50 miligramas à noite de pregabalina. Meu foco é realmente a cannabis, que é o que tem me ajudado. E meu propósito é, até o final do ano, eu conseguir eliminar essas medicações alopáticas e ficar com as vitaminas, enfim. Mas veja bem, isso começou há tem 3 anos. Né? Então as pessoas me procuram e falam, eu quero me livrar disso. Não é assim. Para quem tiver curiosidade também, a gente tem um pod falando só sobre a medicina endocannabinoide também, né? Bacana. Hoje a gente não vai aprofundar tanto, porque a gente já fez o pod, mas assim, na minha prática, né, vou falar de novo, é o que eu vejo que mais tem resultado, Sim, né? É muito. o canabidiol com THC, a dose um pouquinho mais altinha do THC, como você Exato. falou, né? Que não é o que vende no Brasil, no caso, né? O que Exato. vende no Brasil é uma dose muito baixinha. Exatamente. A gente manda importar, né? Uma coisa que eu queria falar, que assim, não é o que eu faço, mas eu acho que é muito interessante, talvez você já até tenha ouvido falar, são algumas coisas que ajudam muito também, porque toda história, né, de dor, ela vem com algo emocional forte, um trauma emocional muito forte. E eu falo isso porque eu vivi há pouco tempo, né, tenho vivido situações difíceis. E, assim, meu pai ficou internado 35 dias na UTI, foi muito estressante, né? E eu percebi que depois disso, meu corpo revirou inteiro, assim, meus hormônios, saí de 35 de estrogênio para 365 e, assim, percebi que meu corpo ficou todo desregulado.
E o que me ajudou muito também nessas buscas é a microfisioterapia, que é uma técnica da fisioterapia que ela consegue apagar no nosso corpo aquele trauma que a gente vivenciou. Porque quando a gente vivencia um trauma, além de ficar marcado no nosso subconsciente, ele fica no nosso corpo. Com certeza. E todas as vezes que a gente revive alguma situação que remete àquele trauma, né? Normalmente o nosso corpo ele funciona como um copo, né? Então você vai vivendo traumas, até você chegar no limite que transborda, e aí vem a doença. E aí a microfisioterapia ela consegue, através do seu corpo, apagar, né, entre aspas, aquele trauma, para que ele não fique dessa forma tão forte, né? Outra coisa que ajuda muito são as barras de axis, que é uma técnica que eu faço, né? Que a gente também consegue fazer isso sem tocar naquela ferida. Porque quando a gente toca naquela ferida e você tá muito recente ainda, eu me lembro até hoje, no dia que eu fui, primeira vez que eu fui no psicólogo para falar, né, tratar o luto da minha mãe, eu senti dor no meu corpo inteirinho e eu fiquei paralisada, eu não conseguia levantar. Então, assim, esse transbordar dessas emoções, né? Então, são ferramentas que ajudam a atuar de uma forma indireta, mas muito eficiente também, para que a gente saia desse trauma, né? Dessa coisa que ficou tão marcada na gente. E, além disso, o que eu sempre falo, né? Paciente fibromialgico sem um acompanhamento psicoterápico, me desculpa, não tem como, precisa fazer, né? Isso é uma exigência que eu coloco realmente dentro do meu tratamento. Tem que fazer terapia, não tem como, né? E não olhar para isso é continuar fugindo e esperar que a próxima informação do universo faça você paralisar, como foi o meu caso. Mari, só fazendo um link, né, com o que você falou, existe a medicina bioenergética, né? Ela foi... Até a Thaís sabe, né, também, né, Thaís? Eu tenho formação em medicina bioenergética. Ela foi difundida pelo Reich, que foi um discípulo de Freud, né? E ele dizia que no nosso corpo, assim como as medicinas orientais também falam, né? Que no nosso corpo a gente tem canais de energia, né? A gente tem uma energia circulante, né? Na medicina Ayurveda a gente chama isso de prana, na medicina chinesa a gente chama isso de chi, né? No Japão chama de ki, né? Mas a gente tem uma energia circulante. E o que faz essa energia circular é a interação entre mente e corpo, né? Então, assim, se você tem algum trauma, algum bloqueio, né? Igual você falou na microfisioterapia, você cria essa cicatriz no cérebro, né? Ali a gente tem até o homúnculo de Broadway, que é um mapinha que a gente tem no nosso córtex, que tem uma ligação direta com o nosso corpo somático, né? E aí, o que acontece? A bioenergética, elas também são ferramentas, bem parecido com a microfisioterapia, de manipulação, de massagem, que você vai... deve ser mais ou menos como a liberação miofacial, né? Que fala, Pode né? ser, Porque você vai liberando ali aquela musculatura e o fluxo de energia, ele volta a circular também. E aí você desbloqueia a área do cérebro. Né? É bem interessante, assim, como as medicinas, as práticas corporais, elas podem estar trabalhando também na parte emocional, né? Bem interessante. Né? E fala também, Sá, da cromopuntura, porque uma vez você comentou que a cromopuntura, ela também consegue, tem ponto de trauma, não tem? Sim, sim. Emocional? A cromopuntura, ela é uma técnica que ela foi difundida por um médico indiano, mas que reside nos Estados Unidos há muito tempo, né, Dr. Peter Mandel, e ele misturou um pouco da medicina Ayurveda com a medicina chinesa. E aí ele pega pontos no corpo, né, que são estimulados através das cores. Então existe uma lanterna, né, de cromopuntura, que tem uma pontinha com cristal, que você troca as cores daquele cristal. E dependendo das cores que você coloca, tem cores estimulantes, tem cores calmantes, né? Por exemplo, o vermelho, né? Ele é uma cor que estimula, né? Então, se você pega um local, por exemplo, que está hipotônico, né? Sem energia no corpo, e você pega alguns pontos, né? Que já são conhecidos milenarmente falando, né? Você vai estimular aquela área. E mesma coisa para você sedar, para você acalmar também com as cores mais perto do espectro do azul, do violeta, né? Então, é uma técnica muito interessante a cromopuntura, né? E ela também tem algumas terapias que podem desbloquear traumas também.
E ela tem também, Mari, algumas terapias que é para relaxar a musculatura também. Então, é uma técnica bem interessante, mais uma, né, coadjuvante aí na medicina integrativa. Eu lembro que você falou que você usou num paciente, né? E aí ele teve muito resultado, assim, depois de você fazer essa técnica. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu assim. uso em vários pacientes e sempre tem resultados muito positivos, assim. É incrível, né? Medicina integrativa é maravilhoso. É muito bom. Eu acho, o ponto aí é movimentar, a gente fala a parte energética, né? Porque Sim. a fibromialgia, como a gente estava falando, tem que chegar nutriente, tem que movimentar. E a partir desse trauma que a Samantha estava falando, que é onde eu tenho trauma, aquela energia ela vai ficar estagnada, ela não vai fluir. E isso a gente precisa fluir tanto a energia como o sangue, a matéria, para que chegue nas dores e que o fluxo do sangue começa a restaurar, a desinflamar. E eu falo que a fibromialgia, ela paralisa. Só que o paciente, ele não quer ficar paralisado. E aí é onde ele fica sobrevivendo e estimulando o simpático. Então, ele vive no alerta o tempo todo, né? Porque ele tem que dar conta das coisas. Exato. Né? A gente fala, nossa, mas o médico falou que eu não tenho nada. Mas eu tô cansada, então a gente se coloca nesse lugar e a gente fala assim, não, vamos levantar. E aí, só que vem a dor. Exato. E essa semana eu tô exatamente nesse lugar, extremamente cansada e levantando, né, e energeticamente caída. E eu sempre converso com o cliente, eu falo, eu não sei como você tá dando conta. Porque eu vejo fazendo várias coisas e eu falo, a condição dos seus exames, do seu diagnóstico, era para você estar de cama. Uhum. Então, é uma sobrevivência muito calada, Sim. muito sozinha. Exatamente. E as pessoas não entendem. Poucas pessoas me viram como eu fiquei. Meu marido, meu braço direito, que é a Mônica, e 2 amigas. Ninguém acreditou. A gente fica depois até com vergonha de comentar, né? Às vezes vem o assunto, nossa, o que aconteceu? O que houve? Quem era aquela pessoa? E dói, né? Você ter que voltar ali de novo para aquela cena. Por isso que eu sempre me emociono. Então, a gente faz um esforço danado, né? Até na época que eu estava saindo do processo de dor. Eu lembro que eu cheguei na minha terapeuta, para você ver como isso é sério para mim. Eu faço terapia hoje 4 horas por semana. Faço 2 sessões por semana, 2 horas cada um. Eu foco muito no meu autoconhecimento. Desde quando eu entrei nesse lugar, eu falei, a única maneira de eu sair dele é me conhecendo. Então, assim, as pessoas falam, nossa, você sabe tanto. Eu não sei tanto sobre... Eu sei sobre mim. Sim. Entende? Eu me conheço muito bem hoje. Então, o que eu queria falar é, a gente vive no nosso limite 24 horas por dia. Eu lembro de eu ter chegado na minha terapeuta, olhado para ela assim, chorando muito e falado, eu não aguento mais. Acordo, faço isso. 10 horas da noite eu tô deitando para dormir sem pensar em mais nada. Só sobrevivendo. E como é bom a gente ter um profissional que vai te acolher e te entender, porque, assim, é um processo. E longo, muito longo. Muito longo. Muito e longo. nesse processo, porque é o que a gente estava voltando, a gente não domina os acontecimentos. Sim. Então, se você não ter esse autoconhecimento do que vai ser gatilho, tanto na alimentação, tanto o que faz bem para você, que é o que você tem utilizado. Hoje você sabe o que tá te fazendo bem. Exatamente. Né? Essa observação. E a terapia, então tudo isso é o que vai ajudando, né, sair desse estado de sobrevivência, de um estado, eu falo, normal de vida. Sim, Thaís, a síndrome fúngica, ela tem a ver com a fibromialgia? Tem alguma relação ou não? Sim, também, tá? Mas é o terreno que tá em desequilíbrio, porque, vamos lá, o sangue, como eu falei, tá fraco. Por isso que dá muito em mulheres, porque as mulheres menstruam, e aí tem uma perda de sangue, emocional também, a gente é emocional. Uhum. E a prevalência de fibromialgia é nas mulheres, e esse sangue falta, como eu falei, para circular, para chegar nessas extremidades, nessas dores. E aí, o que acontece? Se eu tenho pouco sangue, geralmente tem uma toxicidade, porque eu falei do fígado, então assim, o fígado não consegue fazer a detoxificação, então se acumula mais toxinas.
E aí a probabilidade de uma parte fúngica, de um terreno com micro-organismo, patógeno, o intestino que está desequilibrado, está com permeabilidade intestinal, o leaky gut, começa a favorecer muitos tipos de bactérias, vírus, parasitas. Aí é muito individual para a gente saber qual é o terreno que ele está, e é isso que a gente vai trabalhando esse terreno, porque se eu tenho um terreno com muito micro-organismo, o sistema imunológico ele está ativado para causar essa inflamação da fibromialgia. Então, eu tenho que diminuir esses patógenos, diminuir que o meu sistema autoimune, de imunidade, fique ativo, porque, no caso, vamos falar do alimento. Entrou o glúten, passou pela barreira intestinal. O que acontece? O nosso organismo, o glúten vai ativar um sistema imunológico. Vai falar, quem é esse cara aqui? E aí o sistema imunológico começa a causar as inflamações. Aí, para cada um, vai reagir. E aí esses micro-organismos favorecem também com essa questão de gatilhos, não só alimentar. Entendi. Bacana. E quais suplementos, assim, vocês indicam para quem tem esse tipo, que é interessante? Então, eu hoje na minha prática é fitoterapia, porque a fitoterapia eu falo que dá a parte de nutrientes sem dar para as parasitas, né? Pros Eu vejo muito resultado com a erva baleeira. Nossa, ela é ótima. Muito resultado com a erva baleeira. Isso mesmo. Então, assim, a fitoterapia é hoje o que eu uso. A prática de detoxificação. Esse é o mais importante, né? Você limpar, fazer uma faxina interna. Fazer até um processo mais direcionado, no caso da fibromialgia, o detox de fígado e vesícula. Né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, eu utilizo ele na minha prática para fazer. Então, essa capacidade da gente utilizar alguns suplementos, a parte nutricional eu dou direcionado conforme os exames. E aí, assim, é dentro disso. E os equipamentos, como você falou, são maravilhosos. Então, a gente já vai encerrando, né? Chegando aí ao final. Eu queria ver se a Ju queria falar alguma coisa para quem tem esse tipo de dor, né? Dar algum conselho. Tenho sim. A gente vive num estado hoje muito da vítima, né? Onde acontece algo com a gente, mas aconteceu comigo por conta disso, disso. E a gente esquece um pouco de fazer um movimento para a mudança, né? É óbvio que os acontecimentos da nossa vida podem ter levado a gente a ficar doente, mas a maneira como a gente lida com isso, aonde a gente se sente responsável, vai definir o processo. Então, por muito tempo eu acho que eu fui vítima das coisas que aconteciam comigo, mas quando a minha ficha caiu e eu decidi sair desse lugar de vítima e assumir a minha autorresponsabilidade, assumir a responsabilidade da minha vida, foi quando a mudança realmente aconteceu. Então, o conselho que eu dou é: façam um movimento para a mudança, né? Não fiquem esperando um médico salvar a vida de vocês, né? Porque eu sempre digo isso, nós somos auxiliadores. A única pessoa capaz de realmente mudar a sua vida é você mesmo. Nós somos auxiliadores, a gente chega com algumas ferramentas que vão, mas hábitos, rotina, tratamento do terreno biológico, né? Não adianta, eu quero me tratar, mas, poxa, tá num casamento ruim, tá com um relacionamento muito ruim com os pais, não vai tratar nunca. Então, come mal, é sedentário. Então, assim, a gente precisa tratar esse terreno biológico, a gente precisa fazer escolhas saudáveis, e escolhas saudáveis não é só o que você come, mas é também com quem você se relaciona. Porque a gente fica doente porque a gente deixa entrar pessoas que vão nos ferir também. Então, aprender a dar limites. Eu, infelizmente, tive que ficar paralisada numa cama para aprender a dizer o não. Então, vamos praticar, né, o não. Eu aceito que você chegue somente até aqui. Depois disso, esse é um espaço meu e eu não permito mais. É uma questão de amor próprio, exato, né? Exatamente. É olhar dessa maneira. Nós não somos mais vítimas, nós somos responsáveis por nós mesmos. Pessoal, queria agradecer mais uma vez a Juliana de ter participado do pod. Foi maravilhoso o seu relato, né? Emocionante. A gente que está aqui sentiu de perto essa emoção. Obrigada. E até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Foi muito bom.